Olá, minha gente. Conforme eu havia prometido a vocês, nesta segunda-feira eu volto a discutir com vocês um texto base do Zé Carlos Assis sobre a reforma da Previdência. A minha sugestão é que vocês que se interessam pelo que está acontecendo no Brasil reúnam em suas casas parentes e amigos e, suportados nesse texto, levem para frente a discussão. A reforma da Previdência é um ajuste fiscal a favor dos bancos e, muito claro, passar dinheiro público para o sistema bancário. Eles dizem que vão, em 10 anos, economizar R$1 trilhão. Minha gente, esse R$1 trilhão vai ser tirado de quem? Dos senadores, dos parlamentares, deputados federais, dos juízes, dos procuradores, dos militares? Não. Vai ser retirado exatamente dos trabalhadores que têm os salários mais baixos e a vida mais difícil. Isso é muito claro. A reforma da Previdência nos leva a um risco de uma ditadura institucional. Por que um grupo de brasileiros tem se esforçado para informar a sociedade e, sobretudo, aos pobres sobre o conteúdo absolutamente perverso da reforma da Previdência pretendida pelo governo Bolsonaro? Seria por razões políticas eleitorais? Seria por interesse financeiro pessoal? Não. Rigorosa e absolutamente não. Nada disso. A razão é simples. Essa pretensa reforma esconde por baixo da aparência técnica mecanismos de destruição da previdência pública, liquidando direitos sociais dos mais pobres e consolidando o privilégio dos mais ricos. Não há dúvida nenhuma disso. Para quem é honesto, quem é sério, trata-se de reagir à pior forma de corrupção, a corrupção introduzida na lei. Eles querem legalizar o roubo pretendido com apoio do Congresso Nacional e sanção do presidente da República. É um dever de consciência nosso, seja dos que cumprem o mandato cristão da caridade, seja dos que seguem os princípios civis de busca da igualdade e de fraternidade, consagrados como base da democracia moderna. Cabe a nós informar amplamente ao país que esta reforma, se passar, não se esgota nela mesma, sendo uma violência contra direitos constitucionais, sobretudo dos mais pobres, abre caminho para a liquidação do que existe de estado de bem-estar social no nosso Brasil e, numa extensão ainda maior, do que existe dos direitos civis, pois haverá, em tese, maioria parlamentar para isso. Eles procuram essa maioria parlamentar para destruir todo o avanço civilizatório do nosso país. Embora a tentativa de liquidação do sistema previdenciário atual seja uma infâmia em si mesma, suficiente para que se levante o clamor da opinião pública contra ela, o fato ainda mais grave é que, se a reforma passar, o Parlamento, como observamos, estará respaldando legalmente uma decisão contrária aos interesses reais da maioria do povo brasileiro e dando interesses reais para o sistema bancário, e oferece uma espécie de salvo-conduto a novas reformas constitucionais contra o que resta do projeto de Estado de bem-estar social que construímos nós, os brasileiros, ao longo dos últimos 80 anos. Paulo Guedes, o mentor da reforma, não esconde seu objetivo de destruição do projeto social do Estado, consagrado pela nossa Constituição. Ele considera isso essencial para que se promova uma economia eficiente e liberal. As primeiras medidas nesse sentido aconteceram com Temer, na infame reforma trabalhista.
extraordinariamente infame reforma trabalhista. Agora é o momento de transformar a Previdência num negócio de ricos, chamado de capitalização. Uma capitalização cujo capital é o sangue e o suor do trabalhador, ou do autônomo, sem qualquer garantia de retorno em benefícios futuros. Reforma desse tipo só se pode fazer durante uma ditadura, como no Chile do Pinochet, onde trabalhava o famoso Guedes. É justamente nesse ponto que a decisão do Congresso tem significado que vai além da Previdência. Estamos numa situação política em que o Executivo está claramente contra os interesses do povo brasileiro. O Judiciário tem estado numa posição ambígua na cúpula e claramente também contra o povo na primeira instância. Se o Legislativo for para o mesmo caminho, apoiando com uma maioria qualificada essa reforma da nova Previdência, estaremos numa espécie de ditadura institucionalizada, que dispensa, inclusive, a participação militar. Como evitar essa tragédia? O único caminho é derrotar o projeto do Guedes, da sua reforma previdenciária. E não adianta achar que isto seja possível apenas com votos dos famosos parlamentares nacionalistas e progressistas. Não. Parlamentares do centro e mesmo parlamentares eleitos na onda bolsonarista, de alguma forma podem ser sensibilizados pela realidade social brasileira. À margem das mentiras do Guedes. Mentiras de que a reforma vai ajudar a relançar a economia e o emprego e que a reforma acaba com privilégios. Aliás, nesse ponto, basta uma pergunta ao Guedes. Quais são esses privilegiados? Os beneficiários da renda mensal vitalícia, que passaria de um salário mínimo para R$400? R$400 ao invés do salário mínimo? Os parlamentares, ainda indecisos, precisam ser informados de forma honesta e num plano suprapartidário que o regime de capitalização proposto pelo Guedes é, sem a menor sombra de dúvida, um engodo. Uma vez adotado, ele expulsará do sistema previdenciário o regime de partição que caracteriza a previdência pública. É que, na capitalização, os empresários não contribuem para a aposentadoria do empregado. Obviamente, empurrariam os trabalhadores para a capitalização, na qual só o trabalhador contribui. E certamente botam na rua, demitem ou não empregam os trabalhadores que insistirem em ficar no regime previdenciário público, porque aí eles têm que participar também. Eu ouvi com os meus ouvidos a afirmativa de Guedes. A afirmativa de Guedes que isso tudo traria, sem sombra de dúvida, uma vantagem aos trabalhadores. Seria melhor o regime de capitalização. Tive vontade de vomitar, minha gente. Com quase 14 milhões de desempregados e 27 milhões de subempregados na fila de espera de um emprego, qual trabalhador iria contrariar a liberdade, entre aspas, do patrão de obrigá-lo a entrar no regime de capitalização, seja no primeiro emprego, seja na renovação forçada do antigo? O destino do Brasil está em parte nas mãos de parlamentares jovens, inexperientes, alguns surpresos ainda hoje por sua eleição para a Câmara e para o Senado. Creio que, no mínimo, alguns deles considerarão a base social conquistada e poderão se sentir de alguma forma fiéis ao povo, e não como escravos de Paulo Guedes, de Bolsonaro, que acha que pode mudar o mundo com uma caneta sem ter voto algum. Contudo, a chave desse processo é o povo em si. As instituições que reúnem
os oposicionistas, estão sobre o desafio de furar a bolha. Uma bolha que os isola das periferias, a fim de pressionarem a parte honesta e séria do Congresso a rejeitar a reforma da Previdência. Portanto, companheiros, nós temos que nos dirigir ao trabalhador, ao povo e ao empresariado honesto, porque o que nós estamos vendo não é uma cultura marxista, é a consolidação dos princípios básicos do cristianismo na nossa sociedade. É a fraternidade, é o amor contra o egoísmo e o individualismo. Minha gente, temos que ir à luta. O futuro do Brasil depende da nossa participação. Valeu, minha gente. E renovo aqui o meu convite. Reúnam amigos, reúnam os parentes para discutir esses temas. Eu e o Zé Carlos Assis estamos tentando a cada dia expor para vocês um texto de crítica a esse absurdo gerado pelos banqueiros para maximizar os seus lucros. E vocês, em cima disso, e com outros textos que estão na internet, podem colaborar muito construindo uma opinião pública consciente do que realmente significa esse esbulho da nova Previdência, do alienado, do maluco, do Paulo Guedes e do governo irresponsável que nós estamos vendo funcionar muito mal no Brasil. Valeu, minha gente.